Oi, voltei e hoje vou falar um pouco para vocês de como escolher o destino ideal para o meu intercâmbio, né? Qual destino combina mais comigo? Enfim, vou falar um pouco sobre isso, tá? Então, aqui já quero apresentar para vocês o nosso guia de destinos. Esse é um compilado com todos os destinos que a gente trabalha, com todos os idiomas que a gente trabalha, tá? Então, você vai descendo aqui e vai escolhendo. Mas o que eu acho que é o pontapé para tudo, né? Então, o pontapé para tudo é você descobrir primeiro qual que é o seu objetivo com o intercâmbio, né? O que eu quero fazer com o intercâmbio? O que o intercâmbio vai proporcionar depois que eu voltar dele, né? O que isso significa para mim? Então, esse é o primeiro ponto. Então, existem vários objetivos, cada pessoa tem o seu. Então, o meu, quando eu fiz, foi adicionar algo extra ao currículo, que é algo que hoje o mercado exige, né? Não é mais um diferencial, é muito mais uma exigência ter um intercâmbio. Então, foi por isso que eu escolhi. Então, primeiro, você tem que ter esse objetivo muito claro. Segundo, quanto tempo? Quanto tempo eu preciso, quanto tempo eu quero fazer um intercâmbio, né? Quanto tempo eu vou ter disponível? Então, a maioria das pessoas tem um mês, que quando o objetivo ele é parecido com o meu, então apenas adicionar algo ao currículo, né, adicionar experiência ao currículo, é o tempo de férias que a pessoa tem destinado. E aí são várias as opções de destino. Se o estudante ele quer algo um pouco mais focado, então eu preciso me preparar para o IELTS, eu preciso me preparar para algum teste preparatório, ou quero ter uma vivência muito maior, eu quero ficar muito tempo fora, então quais são as opções que me proporcionam poder trabalhar no destino. Então, primeiro você tem que ter o seu objetivo muito claro, o tempo que você quer destinar para isso muito claro também. E aí, o principal, depois, quanto dinheiro, né? Quanto você vai investir nisso, quanto eu tenho e quanto eu tenho dá para fazer com esse valor. Então, é mais ou menos isso, e eu acho que esses são as peças fundamentais para você escolher o destino. Uma outra dica e uma outra observação, né, é assim, quando você tem o país certo, não basta apenas ter ele com certeza, né? Acho que é super importante você ter a cidade mais ou menos certa e se identificar com aquilo. Por exemplo, eu fui para Vancouver, mas inicialmente eu iria para Toronto. Quando eu pesquisei mais sobre a cidade, eu vi que Toronto não tinha muito a ver comigo e não estava assim, tipo, eu queria ficar aquele tempo, aproveitar esse tempo de férias e eu queria também, além de fazer o curso, me identificar com a cidade e ter coisas diferentes para fazer. Então, eu, a princípio, eu achei que Toronto era mais parecida com São Paulo, e eu já moro do lado de São Paulo, então não queria ter essa experiência. Acho que Vancouver seria uma experiência diferente, então por isso escolhi. Então, quando escolher o país, não se esqueça, a cidade também é o principal. Às vezes você vai para uma cidade que não tem nada a ver com você, e quando você chega, você já está lá. Aí você se dá conta de que não era o que você estava pensando. Então, a cidade é o principal. Se você não se identifica com a cidade, possivelmente você vai ficar muito frustrada quando chegar no seu intercâmbio, né? Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? É claro que se você não tem ideia de nada, se você não tem ideia de cidade, se não tem ideia de curso, não se preocupa, porque a gente está aqui exatamente para te ajudar a resolver todos esses dilemas, a te dar um norte, a te falar sobre as cidades, a te mostrar os valores, tudo isso super certinho. Então, não se preocupa, tá? As informações elas estão aqui, mas vocês podem contar conosco. Então, se você está em dúvida, quer começar a se programar, os nossos contatos ficam por aqui na nossa tela, né, no nosso site. Se você já está falando com o consultor, continue falando com ele e deixe ele te apresentar as ideias, deixe ele te dar um overview sobre as coisas, passe o seu objetivo e escuta o que eles estão falando. Então, é super importante você se entender como pessoa. Então, gosto do frio, gosto do verão, não quero ver neve, quanto tempo você quer estudar e quando você quer ir. Então, às vezes, as pessoas querem ir nas férias, ou em dezembro ou em julho, mas, por exemplo, querem ir para Toronto porque está em alta e é o que os brasileiros adoram, mas não curte frio. Então, quais são as outras opções que eu tenho? Então, escute seu consultor. A gente tem muito conhecimento no mercado e a gente sabe
muito sobre os destinos, sobre as escolas, enfim. E é isso. Então, esse é o nosso guia de viagens completinho aqui, que você pode ter mais informações. E não esqueça que para fazer o orçamento, né? Se você quer um orçamento sem compromisso, não quer falar com ninguém, não quer ter que ir até uma agência, você consegue fazer isso aqui no nosso site mesmo, na parte do orçamento online, tá? Então tá aqui. É só você, vai carregar, que minha internet tá horrível, mas é só você olhar aqui se você não quiser falar com ninguém. E aí, quando você estiver pronto, fale com a gente que a gente consegue te ajudar em tudo. Obrigada, gente. Essa é a dica de hoje.